Texto em João capítulo 15, aí eu vou depois orar, pedir a bênção sobre nosso estudo. João capítulo 15, palavra bem conhecida entre nós, mas muito rico em nutrientes espirituais. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruta ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou também, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque todo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos amais uns aos outros. Oremos. Ó Senhor, nesta manhã desvenda os nossos olhos, para que podemos contemplar as maravilhas da Tua santa lei. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esta passagem fala sobre alguns temas que eu queria destacar nesta manhã. Eu queria trazer à sua memória e ao seu coração. E estes temas são união com Cristo. Nós já temos falado sobre isto em outros momentos, então não vou falar muito sobre aquilo, mas união com Cristo. Nós também aprendemos sobre a comunhão dos santos, e estes conceitos são muito ligados um ao outro. União com Cristo, comunhão dos santos, e nós podemos levantar mais um tema, que é o sacerdócio universal, que é consequência de nossa união com Cristo. Muitas vezes, a igreja, o povo de Deus, nós esquecemos muitas vezes de nosso trabalho. O trabalho de todos. Não o trabalho do pastor ordenado, mas o trabalho de todos vós que têm ouvido a voz de Deus. Então, o foco nesta manhã vai ser sobre seu trabalho. Qual é o trabalho de todo mundo na igreja? Qual deve ser nosso foco? Quais são as bases bíblicas deste trabalho seu em prol do reino de Deus? Você faz parte da equipe. Você tem um papel extremamente importante, no avanço do reino de Deus e na expansão do evangelho e na construção deste edifício espiritual
que é chamado a igreja. E nós vamos basear nossos pensamentos, fundamentar nossos pensamentos aqui em João 15 e também em alguns outros passagens. Mas primeiramente vamos pensar um pouquinho sobre aquilo que nós acabamos de ler. Nós entendemos que santificação, crescimento espiritual, é uma consequência direta de nós estamos ligados vitalmente, às vezes eu invento palavras, eu sei, mas nós estamos ligados, né, totalmente em Cristo. Esta união com Cristo é que potencializa, é que, né, dá oportunidade para nós crescer. E sem estar ligado com Ele, nós não vamos ter uma vida espiritual. Eles são totalmente ligados um ao outro, como é dito aqui em João 15, versículo 15. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então nós dependemos primeiramente, totalmente em Cristo. E interessante para ver é que a consequência desta união é sempre a mesma coisa. Esta união com Cristo vai gerar em nós um amor uns pelos outros. E talvez esse vai ser um dos temas centrais desta manhã. O trabalho de todos. E no final nós vamos entender que o trabalho de todos em prol do avanço do Evangelho e o crescimento, né, deste corpo espiritual vai ser um amor uns pelos outros. Nós podemos ver isso, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou pular para algumas passagens conhecidas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Consequência desta união com Cristo, esta salvação, é que vocês vão ter comunhão também uns com os outros. Então, a comunhão com Cristo, a união com Cristo, as implicações daquela união é amor uns pelos outros. Então, amado, sua vida tem que ser e vai ser energizado pelo poder do Espírito Santo, através do novo coração e aquela conexão que você tem com Cristo, através, mais uma vez, do poder do Espírito Santo agindo em você. Esta ideia de união com Cristo e comunhão com os santos é escrito também em nossas confissões e credos. Por exemplo, o catequismo de Heidelberg, que não é exatamente igual à confissão do Westminster, mas olha o que ele diz em pergunta 32. Por que você é chamado de cristão? Porque pela fé eu sou membro de Cristo, união com Cristo. Portanto, participante da sua unção. A unção do Espírito Santo. Esteve que estava com Cristo, também está conosco. De modo que posso confessar o seu nome e apresentar a mim mesmo como um sacrifício vivo de gratidão a Ele. Um sacrifício vivo de gratidão. Eu posso acordar todos os dias e morrer para mim mesmo e viver para a glória de Deus, para o reino dele em primeiro lugar e para servir e amar meu próximo. Começando ali no lar, no casamento, na família e aqui na igreja, em primeiro lugar. E com as sobras que cada vez mais que nós fortalecemos, nós vamos ter amor de sobra. E aquilo vai ser também derramado ali na sociedade e no mundo, quando nós crescemos e nós tornamos forte. Eles vão ouvir também o Evangelho e eles vão ser confrontados com o amor de Deus em Cristo. Um sacrifício vivo de gratidão a Ele e também com a consciência livre e sincera posso lutar contra o pecado.
e Satanás nesta vida, e mais tarde reinar com Cristo eternamente sobre todas as criaturas. Está vendo o grande trabalho e obra do ministério que vocês todos têm? Nem se vocês não são ordenados pelo presbitério, todos vocês são chamados a esta batalha de lutar frontalmente com Satanás. Você vai ter que ser forte para fazer aquilo, e você vai ser forte por causa da sua união com Cristo. União com Cristo é uma doutrina maravilhosa, ele é o centro, né, do nosso entendimento da doutrina da salvação. Todos os aspectos da salvação, justificação, eleição, santificação, glorificação, eles estão tudo ligados com esta doutrina central. É por causa de união que estes, né, suportes, vamos dizer, essas outras doutrinas podem sair e ser verdadeiros. Então é uma doutrina, mais uma vez, essa doutrina de João 15, muito importante para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação. Eu creio que a consequência desta união com Cristo é destacada naquela passagem que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, capítulo 1. Eu já citei, é uma das passagens que eu decorei em português, porque ele é tão importante para a vida cristã, para todos o povo de Deus. Por isso Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa do Evangelho, por causa da nossa união com Cristo, por causa de tudo que Ele tem feito, rogo-vos que apresentais o vosso corpo, nossa vida, né, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então vocês, todos nós, temos um culto racional, um louvor, um trabalho arduoso para fazer dia após dia. E não é um trabalho pequeno, é um trabalho muito grande. É uma dedicação total, é um sacrifício vivo. Vamos resumir então este ponto sobre união com Cristo. Todo cristão é importante na igreja e tem um papel especial de desempenhar. Este é o calor, né, da piedade protestante, da piedade reformada. Que todos os santos são importantes no reino de Deus. Nós vamos falar brevemente sobre sacerdócio universal, que é consequência também desta doutrina. E isso é muito diferente de uma visão onde nós somos meramente espectadores daquele pessoa ali em frente que é o homem espiritual da igreja. É muito diferente. E abençoou nações inteiras com estas verdades e estas doutrinas da piedade reformada para todos os santos. Vocês, então, têm um papel importante e especial para desempenhar em prol do reino de Deus. Eu gostei o que Benjamin Warfield falou sobre esta doutrina, a mudança. Nós estamos lembrando 500 anos da Reforma, né? E a Reforma está chegando no Brasil pela primeira vez na história, numa forma assim, né, poderoso, né? Está sendo traduzido livro que nunca tinha sido traduzido. Calvino foi recentemente publicado em português, né? Nós temos Bavin e vários autores que nós nunca podíamos ler. Os puritanos estão sendo traduzidos. Nunca antes na história do Brasil nós tivemos esse privilégio. E olha que Benjamin Warfield falou sobre o que estava acontecendo depois da Reforma naquela Europa. A chama que já estava esmorecendo nos desanimados ares da igreja. Paulatinamente estava sendo acesa nos lares, sendo alimentado de um modo esplendoroso nos altares de cada família, em lugar de um miríade de movimentações supersticiosas. Esta chama nos tem concedido o belo ofício das orações familiares matutinas e vespertinas.
Em lugar da melancolia do estilo gótico, do murmúrio inarticulado do sacerdote e da resposta negligente e despreocupada dos coros, temos recebido a alegria da devoção no lar e os vozes intercessores dos pais, acompanhados pelo pensamento inteligente e pelo despertar de emoções piedosos. Está vendo a mudança? Onde antes era o sacerdote, o cara espiritual da cidade e da igreja que fazia todas as obras espirituais. Agora é todos que têm esse papel a desempenhar ali no lar, no casamento e no mundo inteiro. Ele continua, a nota evangélica é formalmente tocado pela totalidade de protestantismo organizado. Em todas as nossas confissões, estas ideias estão colocadas. Isso significa dizer que todos os grandes corpos protestantes, em suas confissões oficiais formais, concordam em confessar a total dependência do homem pecador sobre a graça de Deus somente para a salvação. E concordam em conceber esta dependência como imediata e direta sobre o Espírito Santo. Vocês estão ligados espiritualmente com Deus diretamente, sem intermediário humano. Está vendo a diferença? Antes vocês, a Europa, era conectado com Cristo e Jesus através de um sacerdote humano. Agora vocês têm acesso direto ao Pai. Claro que sempre tinha, mas as doutrinas eram escondidas por um bom tempo. O Espírito atua em pessoas e opera neles diretamente no coração do pecador. Esta é a nota evangélica que determina a peculiaridade da piedade das igrejas protestantes. O caráter característico desta piedade é uma consciência profunda da íntima comunhão pessoal com Deus Salvador, sobre quem a alma repousa com amor e confiança imediato, sem intermediário, direto com Deus. Você ali em casa, nos seus joelhos, perante o trono da graça. Isso muda nossa perspectiva sobre santidade. E finalizando com outro exemplo, só explicando a visão de Calvino. Ele não estava reclamando contra a visão dos monges nos monastérios. Exatamente. Eles queriam dedicar a vida deles ao Senhor. Eles queriam fazer orações dedicadas. Eles queriam ter uma vida piedosa. Eles queriam ser padrões para os fiéis. Eles queriam uma vida de autossacrifício e de serviço como Jesus fez. Calvino não estava reclamando contra aquilo. Alguma coisa que ele estava reclamando é que vocês estão fazendo aquilo ali no seu quarto sozinho, naquele lugar. E na verdade, todas as pessoas da igreja precisam viver sola Dei glória. Em todos os aspectos. Quando eles comem, quando eles bebem, em tudo que eles fazem, eles têm que fazer aquilo para a glória de Deus. Com total dedicação. A vida deles também tem que ser um sacrifício vivo. Uma dedicação total ao Senhor. Então, antes era limitado a um grupo especial. Agora é um mandamento. É uma busca de todos os santos para aquele nível de santidade e dedicação ao Senhor. Isso claramente mudou a igreja para sempre. Então, esta primeira doutrina, a união com Cristo, leva cada membro a ser um trabalhador ativo e energizado para a construção do reino de Deus. Em segundo lugar, nós vamos falar rapidamente sobre o sacerdócio real, que também está ligado com essa doutrina da união com Cristo. Nós podemos ver esta doutrina expressada em várias passagens. Por exemplo, 1 Pedro. Eu vou te levar para 1 Pedro. É um livro fantástico. Às vezes é esquecido, eu acho.
lemos já 1 João 15, desculpa, onde nós temos visto que nós somos conectados diretamente com Cristo. Agora nós vamos ouvir mais sobre o papel seu na igreja. 1 Pedro 1,16. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Isso para toda a igreja, para todos os irmãos. Sede santos, santidade. A busca da santidade é para todos. Crescimento em santidade é para todos. Uma dedicação total para a glória de Deus é para todos. 1 Pedro 2, só vira a página, versículos 4 e 5. Eu vou começar em versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Agora mudou a ilustração, né? Agora não é mais um ramo, né? Galho, mas agora é uma pedra fundamental. Chegamos-vos para ele, a pedra que vive, que é Cristo, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Deus colocou em Sião uma pedra angular para construir aquele novo templo, aonde ele vai habitar. Isto é a igreja de Jesus Cristo. Isto é o reino de Deus. E este novo templo, ele está explicando para nós que cada pessoa é uma pedra, é um tijolo naquele edifício. Uma pedra viva. E sem você e seu trabalho em prol do reino de Deus, o prédio não vai ser construído de maneira que ele deve ser. O templo, a construção, precisa de todos. Versículo 8. E pedra de tropeça e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1 repete esta mesma verdade e várias outras palavras que explicam que nós somos esse sacerdócio real, nação santa. Interessante que aqui nós estamos aprendendo que a igreja e todos os membros individuais são sacerdote, profeta e rei. Agora, antigamente, a igreja entendia isso, e ainda hoje entende, a igreja católica romana, por exemplo, que eles são os profetas, sacerdotes e rei. Está vendo a diferença? E vocês precisam ser conectados com a igreja que vai te conectar com Cristo. Mas sola fide diz, não é através da igreja. Sola Cristo diz que não é através da igreja, é somente por graça de Cristo. Sola gratia diz que é somente através da eleição e da graça de Cristo. E é somente para a glória de Deus, para nenhuma outra instituição.
E tudo isso é para a glória de Deus e para nenhum outro homem ou nenhuma pessoa humana, mas para Cristo. Então nós podemos resumir a ideia de profeta, sacerdote e rei. Esse que está explicado aqui em 1 Pedro 2,9. Como um pastor falou. Todas essas facetas do ministério são reunidas em 1 Pedro 2,9. Aqui nos é dito que Cristo fez dos seus seguidores reis e sacerdotes. Sacerdócio real. Para que nós possamos declarar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas, que é o trabalho do profeta, de declarar as verdades de Deus, revelar, falar a verdade em amor. O Espírito equipa cada crente para ser um profeta, sacerdote e rei. Esse chamado equipado pelo Espírito, que oferece dons a cada crente para ser profeta, sacerdote e rei, tem sido chamado o ofício geral. Você já ouviu deste ofício? Você já ouviu do ofício especial? Os dons de Cristo, a graça de Cristo em dar à igreja dons especiais. Por exemplo, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, ofícios especiais. Mas sabia que tem um ofício geral, que é para todos os santos? Que todos nós temos que ter essa mesma dedicação ao Senhor, aqui nossos pastores e líderes. Eles não são uma outra classe, um outro tipo de ser humano. Eles são cristãos, chamados especialmente por Deus, e as mãos colocadas. Aquilo não deve ser negligenciado. Seria um outro sermão para pregar sobre aquilo. Nós estamos focalizando no seu trabalho neste dia. Então, esta união com Cristo é uma doutrina maravilhosa, e nós já temos falado bastante sobre ele. Nós temos aplicado aquela verdade aos nossos lares, aos pais em específico, que cada pai tem que ser profeta, sacerdote e rei. E se isso invadia esta nação, em um mês essa nação iria ser transformada, porque os pais iriam começar a cuidar de cada família como um pequeno reino de Deus ali no lar, onde santidade tem que reinar, onde todos nós temos que ir à guerra contra o pecado, contra o orgulho, contra Satanás. Aí a igreja vai ser fortalecida. Mas se nós esquecemos que este é o papel de vocês, a igreja vai ser enfraquecida. Não importa quanto poder ele prega a palavra de Deus. Se Deus não usa aquela palavra e você não pega aquele no seu coração e leva aquele para casa nesta semana, o templo não vai ser construído. Então nós precisamos orar que Deus coloque isto em cada coração. E vocês levem esta mensagem para suas ações, para seus relacionamentos, sua educação, seus trabalhos e em tudo que vocês fazem. Na verdade, o jogo real é vocês durante a semana. É ali onde o reino das trevas está sendo combatido. Nós só temos 2 horas aqui, e são 2 horas especiais, maravilhosas, nós não podemos retirar ele. Mas isso precisa ser levado para casa. E especificamente essa doutrina vai sustentar e apoiar este desejo e esse trabalho sua ali na cidade e ali em casa. Temos visto então, irmãos, nesta manhã, que a união com Cristo leva a cada membro a ser muito ativa, a ser um trabalhador no reino de Deus, um trabalhador ativo e energizado, animado para servir a Deus, recebendo diariamente nutrição espiritual por causa da sua conexão com Cristo. A doutrina da sacerdócio real também leva a cada membro a pensar que ele também é um trabalhador no reino de Deus, e ele tem um ofício geral para fazer, um trabalho que todos devem fazer. Agora eu quero aplicar isso a mais um princípio, isso vai ser o terceiro e último, que é
a doutrina da comunhão dos santos. E esses três são assim interconectados. Se nós somos ligados com Cristo, e nós podemos ver isso cada vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós todos estamos tomando o mesmo pão e o mesmo vinho, que é Cristo. Igualdade. Todos nós estamos fazendo a mesma coisa, recebendo os mesmos nutrientes. Então, e é por causa daquele comunhão que nós temos e união com Cristo, por causa dele que nós temos comunhão uns com os outros. A comunhão dos santos, e aqui é onde nosso trabalho da igreja vai ser muito gritante, vai ser muito forte, se ele é bem entendido, e vai ser muito bela. E essa igreja já tem este testemunho. Tessalonicenses diz, quando vocês estão fazendo alguma coisa bem, continua e fazem até melhor. Então, todos nós temos aonde nós podemos crescer, mas vamos analisar finalmente esta doutrina chamada a comunhão dos santos. 1 Pedro, vamos ficar ali, só vira a página, 1 Pedro 4, 7 a 11, diz assim: Ora, a fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Este é seu trabalho. Trabalho de todos. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Estamos vendo de novo esta ideia que todos têm recebido da graça de Cristo. E nós temos um lugar específico onde esse dom, essa graça tem que ser utilizado. E certamente o mandamento do Senhor e a instrução do Senhor é que eu quero que minha igreja seja cheio de amor. Deus é amor. Né? É uma das qualidades, características deles primários, relatado na palavra de Deus. Então Deus quer que o povo dele se torne mais parecido com ele. Cheia, então, de amor. Sobre esta doutrina, deixa eu só relembrar vocês. E foi interessante que, né, sem planejamento, o catecismo desta página primeiro vai falar sobre isso também. Talvez eu vou ler um destes passagens desse catecismo. Mas vamos para a nossa confissão, capítulo 26, diz assim, sobre a comunhão dos santos. Esta doutrina sobre a qual nós estamos falando hoje. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, aquilo que nós acabamos de ver, seu cabeça, tem com ele comunhão nas suas graças. Todos nós. Nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. E estando unidos uns aos outros, no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão, olha e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuam para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, se tem alguém que está sofrendo como doença, necessidade física, financeira, isto aqui está nos ensinando, porque nós somos um corpo em Cristo, nós somos unidos a Cristo, nós somos uma família, nós somos na verdade, em Cristo, que nós precisamos até ajudar
nos aspectos do homem exterior. Mas talvez você vai falar, mas isso não é nossa tradição. Oh, você que veio dos Estados Unidos, você esqueceu que aqui no Brasil é o pastor que faz esse tipo de trabalhos. Ele que visita nos hospitais, e ele que vai ali nos bairros, ele faz tudo. Ele é o homem espiritual da igreja. E ele deve ser. O homem espiritual que vai fazer. Os presbíteros vão continuar visitando vocês nos lares. Mas também é seu dever de amar arduamente uns aos outros. Isso pode ser organizado através dos diáconos, e nós fazemos isso. Os diáconos vão visitar, às vezes os doentes, eles vão ajudar os pobres e os necessitados. E nós pode ser organizado assim, de maneira mais oficial, mas pode também acontecer naturalmente. Eu sei que isso acontece aqui nessa igreja, então graças a Deus por isso. Mas esses são nossos deveres, essas são nossas responsabilidades, e nós estamos analisando este aspecto neste dia. Hebreus 10, 24 e 25. Outra passagem. Essas passagens simplesmente estou lendo para ver que tudo isso é estabelecido na palavra de Deus, essas doutrinas. Somos todos nós sacerdotes, profetas e reis. E Hebreus diz, versículo 10, capítulo 10, 24 e 25, consideremos nós também uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e as boas obras. Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos admoestações. Tem que aprender a falar a verdade e amor uns aos outros. Não é só o pastor que tem que falar a verdade. É um exército inteiro que está falando a verdade um ao outro em amor. Aí o corpo avança. Se é só 1 para 2 horas por semana, nós vamos enfraquecer. Mas se tem 10 ao meu lado, uma família inteira, 2, 3, 10, 15, 20 famílias me ajudando, me corrigindo, dando um exemplo para mim, todos fazendo o seu trabalho nos diversos dons e habilidades e talentos que Deus te deu. Aí nós estamos vendo um jardim bem nutrido, com variedade de verduras, e se torna um jardim bem trabalhado. Então, amados, que doutrinas maravilhosas. União com Cristo. Todos nós temos recebido da sua plenitude, a plenitude de Cristo, sem exceção. Se você está em Cristo, você tem tudo. Não parte. Você tem tudo nele. Tem o Espírito e a mente de Cristo. Portamos sua semelhança ou imagem. Somos feitos na imagem e semelhança de Deus. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita individualmente em cada cristão. Tem parceria com Cristo. Somos cooperadores com Ele na edificação do seu reino. Produzem fruto para seu louvor e brilham como estrelas em sua coroa. Seus corações, suas vidas, suas posições são todos consagrados a Ele. Ontem um irmão cedeu a casa dele para nós. E todos nós, muitos dos jovens estavam lá, nós desfrutimos deste sacrifício. Que certamente foi um sacrifício financeiro e várias outras coisas. É uma bênção isso. E todos nós fomos sendo encorajados com isso. Então, este é o nosso trabalho. O trabalho de todos. Serviços espirituais que tendam à sua mútua edificação. Linguagem confessional. Edificação mútua, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meios. Não é todos que vão poder ajudar financeiramente, mas pode ajudar de alguma forma, pode dar seu tempo, pode dar seu ouvido para ouvir alguém que está triste,
O pastor Paulo não vai ter tempo para ver todas as pessoas tristes nessa congregação. Mas o povo de Cristo, vocês que têm o Espírito Santo, vocês podem ter ouvido cheio de amor, de compaixão, de misericórdia. Ai, quando todos nós estamos fazendo, sabe o que vai acontecer? Nossos pastores, pastor Paulo vai começar a pregar melhor. Sabe por quê? Ele tem mais tempo. Porque, aquela necessidade está sendo... Ele não vai ficar... Sabe quantos pastores são ansiosos nesse Brasil? Ansiedade atacando o coração deles. Eu não fiz aquilo, eu não liguei para eles, eu não consegui visitar eles, eu não fui ali. É tanta coisa, eu não estou amando o povo como eu deve. E eles estão assim, murchando no chão, em depressão. Eles não conseguem fazer tudo. Eles não podem amar todas aquelas pessoas. Então, eles estão esquecendo a família, eles estão esquecendo os estudos, e eles estão tentando fazer aquilo. Aí a pregação é enfraquecida. Isso é a história de muitos pastores, onde a igreja não é muito ativa e onde não tem uma comunhão dos santos muito forte. Ouça essas palavras importantes. O corpo dos santos é semelhante ao corpo natural. Embora sendo um só corpo, cada membro individualmente é um órgão do Espírito Santo para uma função especial. E tem sua própria diferença individual de qualificação e, consequentemente, de dever. Portanto, na economia do corpo, cada membro deve contribuir com sua função especial e sua graça ou beleza especial. E tem por seu torno comunhão nos dons e graças complementares de todo o resto. Então nós vamos entregar nossa vida uns aos outros e todo mundo vai entregar a vida deles para mim e vai ser uma reciprocidade, um amor mútuo. E todos vão ser, derramado com amor, eles vão derramar a vida deles no amor, auto-sacrifício ali, alguém que vai visitar a mãe que é recém-nascido, que vai cuidar do neném para que ela possa dormir. Nós precisamos um exército deste tipo de amor. É bom ler teologia, sim. Mas nós precisamos também, além de leitores, nós precisamos daqueles que sabem agir, que sabem ir, que têm pés, que têm mãos. Mais uma vez, do Heidelberg, pergunta 55. O que você entende por a comunhão dos santos? Resposta: primeiro, que todos os crentes, como membros de Cristo, são em comum participantes dele e de todas as suas riquezas e dons. E em segundo lugar, que todos devem saber que é obrigação de cada um, de modo pronto e com alegria, empregar estes dons para o progresso, a salvação dos outros membros. Também é uma obra espiritual. Você está ajudando eles a avançar em crescimento espiritual. Isso é exatamente o que 1 Coríntios 12 explica para nós. Então pense em você mesmo como uma pedra viva para ajudar na construção deste templo. Amados, temos visto que união com Cristo leva cada membro a ser um trabalhador ativo e energizado no reino de Deus, aqui nesta igreja local e em prol do reino em todos os sentidos. A doutrina sacerdotal ou universal também leva a cada um a pensar desta mesma forma. E a doutrina da comunhão dos santos leva a cada membro a ser um trabalhador ativo. Também tem 3 doutrinas que você pode colocar no seu, ferramentas teológicos para te encorajar a aplicar isso na igreja local. Vamos finalizar, então, com só algumas aplicações, rapidamente. Bem gerais. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 15, para vocês que são em Cristo, ele diz assim, olha, eu tenho confiança em vocês. Eu, apóstolo Paulo, eu sou chamado, eu sou um apóstolo, eu vi Cristo diretamente e eu estou falando a verdade inspirado, mas vocês também.
tem um papel importante, até é certo, ele falou, os irmãos, é certo, eu estou aqui sobre vocês, que vocês estão possuídos de bondade. Cheio de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Você pode sentar ao lado de alguém e dizer, olha, como é que está a sua vida espiritual? Nós fizemos ontem isto. Nós oramos com um colega. Como é que tu está? O que está acontecendo na sua vida? Quantas pessoas você nem conhece nessa igreja? Você não sabe as lutas deles, muitos de nós. Eu incluí eu aqui. Então eu falei, eu acho que é Felipe, né? Aqui a minha memória me fala muito. Mas eu descobri muitas coisas interessantes sobre a vida dele que eu nem sabia. Além da capacidade intelectual, que eu falei com vários jovens, é impressionante a capacidade que nós temos aqui nesta igreja. Então, este é o apelo do apóstolo Paulo, que vocês façam isso. A visão protestante, a visão de Calvino sobre Genebra era assim, eu quero, né, que esta cidade inteira seja sagrada. E para fazer aquilo, tinha que ter, né, práticas e treinamento e estudo para que aquilo pode acontecer. Não acontecia sozinho. Então, amados, nós temos muitas maneiras de aplicar isso na igreja local. Se você vai para o catecismo, por exemplo, e você estuda sobre o quinto mandamento, só as aplicações e os desdobramentos que os puritanos pensavam sobre aquilo, é um monte de trabalho para nós. O quinto mandamento é honrar os teus pais e tua mãe, né? E 129, pergunta 129 diz assim, o que se exige dos superiores para com seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus, e a relação em que se acham colocados, que amam os seus inferiores, que oram por eles. Então não é só orar para nossos filhos físicos, mas para todos os filhos da igreja, se você é um superior, mais velho, mais maduro na fé. E os abençoam, que os instruam, aconselham e admoestem, aprovando, animando, encorajando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes todo o que é necessário para a alma e para o corpo. Implicação do quinto mandamento. Olha, só neste, eu nem tenho tempo de ler todos os outros, e isso é só uma pergunta. É muito trabalho para cada cristão a fazer. Isso não é um jogo de futebol, onde nós estamos vendo o jogo acontecendo. A grande estrela. Não. A igreja não é assim. Mas tantas coisas que os membros uns dos outros podem fazer. Amar cordialmente. Eu só estou lendo textos bíblicos agora. Honrar uns aos outros, tendo o mesmo sentir, edificando uns aos outros, acolhendo uns aos outros. Qual é que você pode fazer? Admoestando uns aos outros, saudando uns aos outros, esperando uns pelos outros, importando uns com os outros, servindo uns aos outros, levando a cargo uns dos outros, suportando uns aos outros, sendo benignos uns para com os outros, sujeitando-se uns aos outros, consolando uns aos outros, confessando pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, sendo hospitaleiros uns com os outros, tendo comunhão uns... Eu não conto mais. É muito trabalho para fazer, para a glória de Deus, para o avanço do reino. Então, que Deus nos concede ânimo e alegria de viver estas doutrinas. Vai ser maravilhoso quando nós crescemos nestas doutrinas. Como eu tenho